Paz do Senhor, queridos, muito bem-vindo ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu amigo e irmão presbítero Ubiraci Silva, diretamente da AD Monteiro, aqui na Paraíba. Muito bem, estamos abordando o tema para o jovem cristão no que diz respeito a compreendendo os limites do namoro cristão. Estamos a falar sobre o namoro como uma fase de conhecimento, é o primeiro ponto que estamos abordando. Posteriormente estaremos falando sobre o namoro como uma fase de consistência e, por fim, o terceiro ponto, o namoro como uma fase de possibilidades. O namoro como uma fase de conhecimento, estivemos explicando e estamos explicando que precisamos conhecer. O que conhecer nos candidatos ou na candidata, nas candidatas? Precisa-se conhecer a pessoa e o perfil. Já estivemos falando aqui, baseado no livro do Gênesis, capítulo 24, versículo de número 3, Abraão define a nacionalidade. No versículo de número 4, Abraão define a família, a parentela. Então, no versículo de número 5, no que diz respeito aos sentimentos, se a moça não quiser vir, sentimentos da moça, então é necessário conhecer o perfil e a pessoa. Dentro desta temática, estivemos explicando aos nossos queridos jovens de que não é obrigação de Deus escolher por nós, e sim nós escolhermos para apresentarmos a Deus. E aqui eu volto a dizer, nada daquela questão de que muitas vezes o jovem fica em cima do muro dizendo de que eu estou orando e Deus vai mandar a mim, Deus vai preparar. É bem verdade que temos fé e que Deus assim o faz. Porém, o Senhor nos dá a responsabilidade para que depois não o acusemos, tal como Adão fez. Deus deu a primeira mulher a Adão e a primeira coisa que Deus ouve do homem quando ele desobedece, quando a coisa dá errado, quando as coisas penderam para o erro, a primeira coisa que Adão fez foi dizer, foi a mulher que tu me deste, e culpou Deus por conta da mulher que ele havia dado a ele. Então, observe de que Deus ele já não cai mais no conto dos homens, porque o homem, Deus, olha, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me deu esse casamento, e por vezes se desfaz, tem decepções, e como é que fica o nome do Senhor nisto aí? Então, Deus, ele não está por aí no estalar de dedos, dizendo, toma fulano para ti, toma Beltrano para ti, eu tenho essa para ti, eu tenho esse para ti. Não, Senhor. O Senhor nos deu raciocínio, cabedal, para poder utilizarmos desta essência de vida, desta ciência perfeita, para tomarmos as nossas decisões e arcarmos, caso venha dar errado, caso venha dar certo. Então, para que possa vir a dar certo, a temática de expressão, observe o texto. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Ele levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no campo, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Aí verso 12, assim, ó Senhor, olha a oração do servo, assim, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé junto da fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a que eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta será a que designaste ao teu servo Isaque, que eu conheça nisso, que fizesse beneficência ao meu Senhor. Observe que ele vai para o lugar aonde tem muitas jovens, nós vamos entrar nesse detalhe, porque tem jovem que ele quer namorar, mas ele só anda com rapazes, tem moças que querem namorar, mas só andam com moças, e faz aquele grupo de moças, aquele grupo de rapazes. Tem que ter estratégia, querido, querida. Se você pretende namorar e você só anda com rapazes, só conversa com rapazes, a sua linguagem, o seu linguajar, a sua dinâmica vai ser só sobre rapazes, só com rapazes. Então, às vezes é preciso, não que você vai estar se infiltrando na roda das moças, mas há necessidade de se chegar, mas há necessidade de haver um relacionamento de contato verbal, de troca de olhares, de troca de ideias, respeitando os sentimentos. Eu sei que existem aqueles que são tímidos, existem aquelas que são tímidas,
Mas vamos voltar então aqui ao princípio que nós estamos atentando para ele, para não fugirmos do parâmetro, não é? No que diz respeito aos jovens que dizem, eu estou esperando que Deus vai mandar a minha. Dentro deste contexto, veja que o servo estabelece a nacionalidade, estabelece a família, depois ele estabelece o perfil da moça, ele observa cautelosamente nas suas palavras e diz, Senhor, a moça que eu escolhi. Por que escolher? Ele diz, a moça que eu disser, tira a água. Então, se ali iam muitas moças, observe que várias passaram por ali e ele tinha que olhar para a fisionomia delas, seja cabelo, seja olho, seja corpo, porque não é pecado olhar, o jovem preste atenção. Dentro deste contexto, veja que o servo estabelece a nacionalidade, estabelece a família, depois ele estabelece o perfil da moça, ele observa cautelosamente nas suas palavras e diz, Senhor, a moça que eu escolhi. Por que escolher? Ele diz, a moça que eu disser, tira a água. Então, se ali iam muitas moças, observe que várias passaram por ali e ele tinha que olhar para a fisionomia delas, seja cabelo, seja olho, seja corpo, porque não é pecado olhar, o jovem presta atenção, cobiçar e desejar uma coisa, mas olhar para definir o perfil e o aspecto que quer, não é errado, ok? Então deixe-me conjecturar e fazer a aplicação da seguinte maneira. Eliezer chega ali, ele conhece Isaac, ele vê Isaac crescendo, ele conhece os gostos do pai, ele tem que agradar o gosto de Abraão, o gosto de Isaac, o gosto da própria mãe de Isaac. Ele tem que agradar Rebeca, ele tem que agradar Isaac e tem que agradar também o seu pai. Então nós observamos aqui que Eliezer tem que agradar Abraão, tem que agradar Isaac, tem que agradar de forma que eles se sintam bem, e ele conhece o gosto de cada um. Então, suponhamos agora que eles vou olhar as moças. Veja que ele não foi para um lugar onde só tinha pastores, onde só tinha rapazes. Ele disse, eu vou aqui para o canto, para o poço, aonde as moças da cidade vêm tirar água. É necessário, e sim, há eventos onde vai haver moças. Sim, senhor, sim, senhora. Dessa maneira, os jovens da nossa igreja, os jovens cristãos, temos que ter essa dinâmica e essa visão para não atrofiar a possibilidade de relacionamentos sadios, saudáveis, entre jovens da própria denominação, da nossa própria cultura, da nossa própria igreja. Porque senão daqui a pouco estão os jovens namorando com moças não crentes namorando com rapazes não crentes, e infelizmente os desastres ocorrem a princípio dessas medidas e decisões precipitadas, por falta de ensinamento, de conhecimento, por falta de incentivo, por falta de orientação. Então eu venho aqui orientar os nossos jovens através deste canal, através deste momento, com uma luz da palavra de Deus, dizendo a você, é necessário você se interagir mais dentro do meio pelo qual você vive, na sua congregação, na sua igreja, na sua cidade lá, as jovens que talvez não seja da sua congregação, mas tem na congregação vizinha, talvez não seja do seu bairro, mas tem no bairro vizinho, na sua cidade, vá lá, cultue, não vai estar errando, não vai estar pecando. Você conversa com o seu pastor, o seu presbítero, o obreiro, diz, olha, eu quero cultuar hoje na cidade tal, se você é de Monteiro, se eu vou cultuar em Camalaú, se eu sou de Camalaú, vou cultuar, sei lá, aqui vizinha, e sucessivamente, no âmbito geográfico da vivência de cada um. Olhando por esse lado, o jovem tem que ter essa visão, ele tem que ter essa dinâmica, para que ele faça que nem Eliezer fez. Ele disse, eu vou para um lugar que tenha jovem, eu vou para um lugar que eu vejo uma moça lá e eu posso escolher. Então imagine, passou uma gordinha, ele disse, não é muita cara de Isaac, passou uma magrinha, ele disse, eu também não quero essa magrinha aí, não dá certo. Ele passou uma do cabelo preto demais, ele disse, não, eu quero uma do cabelo loiro, porque Isaac gosta de um do cabelo loiro, e ele sai definindo. Então vem Rebeca, quando vem Rebeca, ele disse, eita rapaz, essa daí nem é gorda, nem é magra, nem é alta, nem é baixa. Ele sai definindo. É preciso o jovem definir isso. E ele tem que definir antes de casar, não é depois que casa. Ele não pode abrir o olho depois que casa. Ele tem que abrir os olhos antes, para depois não acordar e dizer assim, eita, que eu casei com a laúça. Pelo amor de Deus, jovem, desperte tu que dorme e acorda hoje, porque depois não pode reclamar do que vai acontecer na vivência, as deformações, as mudanças, as estéticas, tudo isso há todo um contexto
que envolve. Então, é necessário escolher logo agora. E tem que ter, Deus botou 2 olhão aí na sua cara, colocou 2 olhão aí, me permite usar essa expressão em toda brincadeira com os nossos jovens. Você está com 2 olhos aí, se você não enxerga bem, meu querido, bota uma lente de contato, se não pode, bota óculos, tá certo? Mas melhora a visão e vai procurar, meu irmão, vai procurar, minha jovem. Você não vai estar pecando e nem tão pouco errando se você estiver claro, não é? Vai ter cuidado de procurar saber se é solteiro, se é solteira, se não tem compromisso. Tudo isso é um conjunto de regras que você precisa utilizar-se dela para que não venha sofrer danos e nem causar danos a ninguém. Porque às vezes você pode olhar para a moça e dizer, misericórdia, olha, aquela dali dá certinho para mim, e a bichinha já tem um candidato lá, você vai ser um atraso à vida, meu querido. Tenha cuidado com isso. É só essa cautela que é preciso ter nas decisões. Mas olhar, fitar e definir. Então, faça isto que vai dar certo, ok? Essa interatividade em buscar no lugar certo. Onde é que tem um grupo que tem mais jovens, tem as moças, uns rapazes crentes, direito. Então Eliezer disse, lá na fonte tem e eu vou lá. E ele foi, e ele olha as moças e ele disse, Então ele define uma moça, quando ele vê Rebeca, deu certinho. Mas vamos ficar por aqui nesse vídeo e eu aguardo você no próximo. Estaremos aí sempre disponibilizando conteúdos que vai beneficiar você na sua escolha. Então, meu jovem, de forma consciente, de forma inteligente, com esses 2 olhos santos que Jesus te deu, querido, mira, como diz o espanhol, mira só, mira bem, mira que vai dar certo, tá bem? Mira só, olha bem, vê bem. Deus te deu esses 2 olhos aí para escolher, para visualizar. Como é que eu quero? Quero baixa, quero alta, então, defina. Poço, e ele disse, é aqui que as moças vêm tirar água. Eu sei que você tem o seu ciclo de amigo, mas tem hora que você tem que deixar um pouquinho os amigos, porque você só vai falar, quando vai falar com as moças, não tem um linguajar para as moças, porque não sabe se chegar a ela. Só chega aí tem uns que são tão atrapalhados que vão conversar com a moça como se estivesse conversando com os amigos. Então é preciso conhecer o ciclo de vivência das moças, como as moças também um pouco conhecer o ciclo de vivência dos rapazes. Tudo dentro dos seus limites, tudo dentro do seu respeito, do seu padrão de prudência, para que não venha utilizar-se da libertinagem, mas sim aproveitar a liberdade que Deus lhe deu, jovem, você moça, você rapaz que está acompanhando o nosso canal e a temática sobre o que diz respeito a compreender os limites do namoro cristão, é uma liberdade que Deus te dá, tá bom? Então, com cautela, com prudência, mas use esses 2 olhos que Jesus te deu para poder definir, para mais tarde não reclamar da vida, tá bom? Vai lá, ora a Deus, Senhor, é fulana, eu gostei dela, tem o perfil, tem as características que eu gosto. Então aí você ora, se é ela, Senhor, me ajuda, prova. E aí você faz uma prova com Deus e aí estaremos falando como pode ser estas provas no próximo vídeo. Então eu lhe aguardo e até lá. Deus em Cristo continue te abençoando. Um abraço a todos aqui do canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Biraci Silva.